Você tem plena convicção que você trabalha com aquilo que você ama? Não tenho. Não há alguém no mundo que não tenha experimentado uma dor profunda. Então eu diria que a minha inspiração, obviamente, vem de Deus, mas nós temos que nos lembrar, isso é muito bonito, que o que nos curou não foram os milagres. Eu estava no trem, voltando do Tatuapé, indo pro Itaim Paulista, ele cheio. De repente eu ouço uma voz. É ele! Daqui a pouco abriu a porta, eu desci e veio uma garotinha. Espera aí, você não é o Thiago Grulha? A minha avó quer te conhecer. Aí veio, trouxe a vovó, ela me olhou e disse, estávamos eu, meu filho João, Pedro e Antônio. Aí o Pedro disse assim, pai, acende a sua lanterna. Eu falei, filho, mas dá pra enxergar. E ele disse, mas eu não vejo as cores. Você acredita que exista esse universo da alma onde a gente é machucado e as nossas ações, elas são resultados disso? As dores que me aprisionam sempre aprisionarão mais alguém do meu convívio. Então o que eu não trato em mim, quando Jesus olha pro alto e fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Que é isso? Que libertação. Perguntaram para um grande pregador, como que eu farei para que as pessoas venham até Jesus? Ele disse, pegue fogo e as pessoas virão por te ver queimar. Então eu falei, um passo de cada vez, sem correr, nem parar. Eu tenho certeza que você deve ter aí no seu Instagram, principalmente Instagram hoje em dia, alguma pessoa que você segue e que ela posta ali algum conteúdo que você lê e fala, cara, era isso que eu precisava ouvir hoje. Cara, como que essa pessoa tem essa sensibilidade de entender isso? Como que pode ela ter essa percepção? E aí logo a gente fala assim, não, essa pessoa deve ter uma vida perfeita, maravilhosa. Que pessoa que deve ter um casamento maravilhoso, a esposa não briga, o marido não briga, os filhos não respondem, nunca ficou desempregado na vida, trabalha na onde ama, não sente dor de barriga, porque, nossa, eu queria ser como ele. Tem ou não tem? Tem, a gente tem. Só que às vezes a gente não conhece. Hoje eu trouxe nesse episódio um cara, eu duvido que um dia você não leu alguma reflexão, alguma frase, ou escutou alguma música, que o cara também compõe maravilhosamente bem, desse cara. Só que hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, entender como que ele chegou até aqui, o que inspira ele, quais as dificuldades, né, que ele pode ter passado e passa, mas melhor, como que ele enxerga hoje o nosso dia a dia para fazer com que ele consiga refletir dessa forma. Eu tenho o prazer enorme, enorme, enorme de trazer aqui o Thiago Grulha. Que legal, que honra. Cara, que bom que você tá aqui comigo hoje, velho. Eu que tô feliz, já cheguei impactado já pelo carinho, pela recepção tão generosa e por esse espaço tão acolhedor, tão criativo. Isso deixa a gente inspirado. Bora gravar um CD? Bora, pensou gravar um CD? Ia ser lindo. Já ficou aí na pauta. Olha lá, Vamos hein? retomar esse Olha assunto aí. lá. Ah, Grulha. Cara, você é uma pessoa que eu costumo ler as suas publicações e sabe quando você lê uma publicação e você fala assim, por que que eu não pensei isso? Cara, que sensibilidade pra isso, né? Enfim, e leva logo a esse sentimento que eu falei agora há pouco, de tipo, cara, o Grulha é muito, muito calminho, ele é muito monge, É é boa. muito monge. Ô, Grulha, me fala assim, pra você, como que você é hoje? Como você se enxerga hoje? Você se sente um cara tranquilo, um cara normal, um cara agitado, assim? Você fala, não, cara, eu sou um cara... Olha, eu me acho uma pessoa bem comum, ou seja, eu reajo muito aos estímulos do ambiente. Então, quando eu estou num lugar mais tranquilo, com pessoas que também são mais tranquilas, eu costumo ser uma pessoa tranquila. Agora, eu estou num lugar mais agitado, com muitas tarefas, com muitas questões para resolver, eu também sou um cara agitado. Agora, Sidney, com 3 filhos, 7, 4 e 2 anos, né, casado há quase 10 anos,
A minha vida é uma loucura, a minha vida é um caos. O pessoal sempre fala assim, resuma a paternidade em uma palavra. Eu falo, caos. Caos. Eles falam, não é sério. Eu falo, não é sério, é caos. É um caos bonito, é um caos que, como disse um filósofo, é um caos que gera estrela. Ele diz que ninguém gera uma estrela sem ter um caos dentro de si. Então, caos é legal, mas é um caos. Eu me acho uma pessoa que se irrita, uma pessoa que precisa se voltar para o eixo, uma pessoa que às vezes fala sem pensar e tem que pedir desculpa, uma pessoa que não fala e percebe que aquilo que não falou fez falta. Cara, normal. Eu Uma só pessoa comum. É comum, eu só tento sempre, isso eu tento sempre ter o outro como a minha régua. Então, quando eu percebo que algo que eu fiz ou não fiz afeta alguém, o outro, eu procuro me aproximar dele, eu procuro aprender com aquela experiência para zelar mais pelo coração alheio, porque a minha régua é o que o outro sente, é o que o outro vê, né? Mas eu tento ser honesto, não sou perfeito, obviamente, tenho muita coisa para administrar no dia a dia, me sinto uma pessoa até que calma, mas também quando perde a paciência, misericórdia. Sai de perto. Sai de baixo. Pois é, e eu sei como é essa vida de caos, cara. Lá a gente lá em casa somos em 5 crias. Uau! Sensacional! Então você sabe o que é caos. São 5, é uma escada lá maravilhosa, que quando junta tudo você fala, caramba, pra que tudo isso? Sensacional. Mas tá bom. Thiago, me fala uma coisa. Hoje você tem um afazer profissional assim rotineiro, como uma pessoa comum? O que que hoje você trabalha com o quê? Hoje a minha principal ocupação está ligada a uma organização humanitária cristã, né? Há um ano eu trabalho na Visão Mundial, que é uma organização que está no Brasil há 50 anos, já está no mundo há 75 anos. O nosso foco é trabalhar com a criança vulnerável, a sua família, a sua comunidade. Então nós temos projetos que são levantados, são organizados para o combate da fome, para o combate da indignidade, da injustiça, para promover espaços de autonomia, Uhum, né, de ensino para que as pessoas possam alcançar emancipações. Então hoje meu trabalho principal, Sidney, é ocupar a minha mente, a minha criatividade, as minhas relações para desenvolver pontes, parcerias que culminem em crianças sendo apadrinhadas, sei. cuidadas e abençoadas. Mas além disso, eu trabalho com a música ainda, então Tá. toda semana, todo mês eu tenho alguma atividade na área da música e tenho a honra de fazer parte da equipe pastoral de uma igreja aqui pertinho, que fica ali na Imperatriz Leopoldina, chama Igreja Batista Esperança, pastor André Saldiba, e eu faço parte da equipe. Pô, que legal. Lá nessa instituição que você trabalha, a sua função específica lá é o quê? A Visão Mundial, ela é uma organização cristã. Certo. Então significa que a gente pauta as nossas ações a partir de Cristo e que a gente tenta ter um ambiente e ter relações que reforcem essa nossa identidade. Tá. Qual que é a minha função? A minha função é aproximar cada vez mais a organização das igrejas. Então eu visito igrejas pelo Brasil, Ah, tá. falando da Visão Mundial, apresentando os nossos projetos, construindo parcerias, Sim. oferecendo que igrejas incentivem os seus membros a apadrinharem crianças. O Uhum. que é apadrinhar uma criança, né? Você, com R$ 60 por mês, você vai ajudar uma organização parceira da Visão Mundial a promover mudança e transformação através de ações na área da cultura, da alimentação, do esporte. Então eu vou de igreja em igreja fazendo esse tipo de trabalho. Eu também sou responsável por organizar eventos que comuniquem o que a gente faz para o ambiente religioso. Tá Então, por bom. exemplo, nós fizemos segunda-feira passada o nosso nono Vida na Vida, que é um evento com parceiros. Então o Baruch foi lá, o Paulo Baruch, Alexandre Magnani, Luan Freitas do Preto no Branco, e nós fizemos um evento na Igreja Batista Boas Novas, cantamos, pregamos, e lá a gente apresentou vídeos da Visão Mundial, apresentou os índices, né, do nosso trabalho, Uhum. e convida a igreja para participar disso. Então minha função principal, para ser prático, é desenvolver ferramentas que aproximem a relação da igreja com a instituição para que o resultado disso sejam mais crianças sendo apadrinhadas e abençoadas. Entendi. E é 100% doação? O meu trabalho, De como a instituição sobrevive? a Visão Mundial, ela atua em diferentes direções. Então, por exemplo, ela tem projetos em parcerias com empresas, ela tem projetos em parcerias com governos, então ela tem projetos em parcerias
como igrejas, como eu já disse. Então, ela se sustenta Sustenta com através. essas atividades e essas ações que envolvem igrejas, governos, empresas, e além disso, por ela ser uma organização global, Uhum. então tem projetos nossos, por exemplo, nós temos um projeto de apadrinhamento de crianças de Uganda, Tá. mas esse projeto ele é relacionado com a visão mundial da Austrália. Então a gente recebe recurso da visão mundial Austrália para desenvolver uma série de projetos para o Brasil se tornar um protagonista no apadrinhamento de crianças de Uganda. Legal. Então Entendi. passa por aí. Boa, boa. Agora, sempre foi essa linha de estar envolvido com alguma missão cristã? Sempre, sempre assim? Aonde começa Uau, que você com pergunta as boa. Acho que eu coisas? nunca falei sobre isso desse jeito. Obrigado. A minha primeira experiência de entender que, enquanto cristão, eu poderia me dedicar mais a alguma transformação social foi quando eu fui convidado, Sidney, para ir numa FEBEM, na época chamava FEBEM, hoje é Fundação Casa, Sim. com um projeto, melhor, com uma organização chamada GIAME, Jesus Ama o Menor. Você tinha quantos anos Eu aí? devia ter 16 anos nessa época. E eu tive o privilégio, a honra de poder participar de algumas ações do GEAME, e aí não visitando diretamente a Fundação Casa, porque tem uma idade que você pode fazer isso, mas com 20 anos ali, 19 para 20 anos, eu fui para diversas fundações casas, que na época chamava FEBEM, para cantar, para conversar com as pessoas que estavam lá, né, as pessoas que estavam detidas ali. Então, eu diria que, de maneira organizada, o início da minha relação com organizações que têm esse cunho social, esse cunho de transformação, foi com o GEAME dos meus 16, 17 até os 20 anos. E daí para frente foram muitas ações, muitos projetos, muitas parcerias. Graças a Deus eu sempre tentei estar disponível para que esses grupos tivessem acesso a mim Uhum. e para que juntos pudessem fazer alguma coisa que fosse uma soma, né, que agregasse. Legal. Aí você me falou, uma das coisas que você faz hoje, né, é ligada à música. E aí, nesse tempo, você já ia lá cantar, Sim. papapá. A música nessa época também era uma questão. Você já vinha da música assim? Ou nessa época você só estava ali mesmo porque gostava? Meu pai, ele é maestro. Meu pai, ele foi Hum, regente de um coral que se apresentou para autoridades públicas, até para o Papa. caramba, É, então, aí eu já quero que você aprofunda nisso para entender, já cola essas duas coisas. bora. Da onde veio essa questão da música, né? Se era uma questão muito de, eu tenho um violão, sei 3 notas, eu vou cantar porque não tem ninguém, ou era uma coisa de amor mesmo. E essa relação sua também que te levou para essa linha mais de pessoas, missão, essa coisa. Isso Boa. tem a ver com a sua infância lá. Tudo a ver. Meu pai, então, uma pessoa simples, todos nós de periferia, mas meu pai se apaixonou pela música e mesmo sem muito recurso financeiro e de uma forma bem assim inusitada, porque não era comum para o grupo que ele se relacionava, para o ambiente dele, Uhum. ele foi estudar música, ele foi estudar no Conservatório Vila Lobos, também fez música sacra, então se dedicou ao estudo e se tornou um maestro. Meu pai é alguém muito respeitado na música clássica, na música popular. E ele trabalhava nos Correios, ele criou um coral chamado Eceton, e esse coral se apresentou em vários lugares de São Paulo, fora de São Paulo, em eventos solenes, já cantou na Globo, já cantou no SBT, já cantou na Record, já cantou no Popa. Meu pai desenvolveu um trabalho que deu muito certo. Aham. E meu pai e a minha mãe sempre gostaram muito de música, e todos eles muito envolvidos com a igreja. Então a gente cresceu em coral infantil, bandinha, e eu entendi que eu tinha uma voz que eu podia cantar, comecei a cantar. Então a minha relação com a música começa desde Desde criança, criança. por conta dos meus pais. Na minha adolescência, eu comecei a estudar teclado, estudei piano clássico. Assim, não sou um bom aluno, não coloco um piano aqui para me apresentar que não vai dar certo, mas toco um pouco. E foi a partir daí que a música se tornou algo rotineiro, algo que fazia parte do meu cotidiano. Uhum. Foi só quando eu conheci o Baruch que virou algo profissional. Foi o Baruch que olhou para mim e disse: vamos gravar seu CD, ele que investiu em mim. Todos os meus Sério? CDs foram frutos da relação que eu tive com o Baruch. A minha vida musical profissional eu devo a Deus através do Baruch, da Rebeca e de alguns familiares dele. Agora, por conta da minha relação próxima com a música, eu acabei
conhecendo muitas realidades diferentes, porque a música, ela te coloca em outros ambientes, em outros lugares. Canta aqui, canta lá. Então a igreja que eu fazia parte era uma igreja mais estruturada. Mas eu comecei a cantar em igrejas muito pobres, igrejas muito simples, igrejas com muita carência. E isso me iniciou nesse universo, né, de pessoas com realidades tão distintas, né, de rendas tão distintas. E como a música era algo que fazia bem para aquelas pessoas, eu comecei a me envolver mais com a área social por causa da música. Então, por que eu fui na FEBEM? Por causa da música. Por que as organizações sociais me convidavam? Por causa da música. Então, até hoje, mês que vem, eu vou cantar, por exemplo, numa organização que cuida de refugiados. Por que me chamaram? Por causa da música. Então, a música foi essa porta que abriu acessos e que me conectou com uma série de organizações que fazem trabalhos maravilhosos, zelosos e transformadores. E eu, pela graça de Deus, por conta da influência dos meus pais e por conta da influência que gerou meu amor pela música, eu tive acesso a essa galera. Hoje, então, a gente tem plena convicção, você tem plena convicção que você trabalha com aquilo que você ama? Não tenho. Olha que loucura. Cara, Não tenho. Eu tenho convicção de que é algo que Deus quer que eu faça enquanto cidadão. Eu entendo que a área social, a área do combate à injustiça, é um chamado para todo aquele que segue Jesus de Nazaré. Então eu entendo que o que eu estou fazendo hoje é importante, tem o seu valor e segue um mandamento de Jesus. Agora, é o meu trabalho, é onde eu vou terminar a minha vida, é o que de fato eu realizo com maior qualidade? Não sei te responder. é mesmo, Não cara. sei. Não sei te responder. Tô feliz, espero que eles estejam felizes comigo, a Visão Mundial, espero. Tenho feito o trabalho com muita dedicação, mas não sei se a minha personalidade ela tá muito alinhada com o terceiro setor, porque o terceiro setor é um trampo, cara. Sim. E não é só um trabalho no sentido do esforço. É porque você está lidando com uma plataforma de doação. Você está sempre incentivando as pessoas a serem generosas, a doarem. Uhum. E isso não é um movimento tão tranquilo, não é um movimento tão simples. Eu me lembro que eu ouvi uma frase que eu nunca mais vou esquecer, de um líder espiritual que disse assim: toda vez que você se coloca ao lado daqueles que são invisíveis, você vai herdar um pouco dessa invisibilidade. É impossível você levantar a voz por aqueles que estão sem voz, sem que a sua voz cause incômodo. Então eu percebo isso. O Grulha de hoje, que está bem relacionado com esse ambiente, já não entra em todos os lugares que ele entrava, já não tem todos os acessos que ele tinha, Tá. já não causa as mesmas sensações. Por quê? Porque eu estou carregando comigo uma causa, eu estou carregando comigo uma dor. Aonde eu vou, eu carrego comigo uma dor. E lidar com a dor, ouvir sobre a dor, se relacionar com a dor, tira você do seu ambiente de conforto, né? Então eu não sei se eu tenho estrutura emocional para viver nesse lugar por muito tempo, Uhum. né? Então que Deus me mostre e que Deus me capacite, mas eu não sei se eu faço hoje aquilo que Deus quer que eu faça para sempre. Mas você tem um sonho de algo assim, cara? Eu gostaria de pelo menos isso. Você tem isso um pouco revelado pra você assim? Se eu pudesse Tudo bem. Então, você falou que tá esperando a Deus te. Não, isso eu tenho Mas, por resposta para exemplo, isso. Com sinceridade, o que eu acho que, e na minha cabeça, né, sim, me daria muita satisfação, era pastorear uma comunidade simples. Quando eu falo simples, uma comunidade em que as pessoas de fato queiram ser comunidade. Eu não queria construir, nem tenho capacidade para isso, mas eu não queria construir um império ou construir um ambiente de gente muito bem sucedida que faz questão de dizer que o que Deus quer é que você seja o melhor, o cabeça. Não, eu queria muito pastorear uma comunidade que quisesse conviver e que através da sua convivência fizesse o bem para o próximo e que a gente construísse uma história bonita de família, né? Então eu acho que se eu pudesse sonhar alguma coisa para minha jornada seria pastorear uma comunidade que queira ser comunidade e que é um pouco do que eu tô vivendo hoje, mas o meu sonho era uma coisa perto de casa, assim, eu moro em Suzano, a igreja é distante, eu queria que eu acordasse de manhã assim, fosse na padaria, esbarrasse com o irmão da igreja, aí fosse no mercado, esbarrasse com a irmã da igreja, aí entrasse no ônibus assim, ó, lotado, aí quando alguém pisa no meu pé eu vou reclamar, é um irmão da igreja, aí eu seguro a minha reclamação. Se eu pudesse dizer que eu tenho um sonho, seria pastorear
uma comunidade perto de casa para a gente viver como família e abençoar quem está ao nosso redor. Mas dentro desse universo de ter vamos dizer, Jesus ali, é esse universo ainda. Sim. Então não sai, você não tem esse sonho de, Não, não, quero trabalhar com TI, com. Não. nada. Você não, Não. você ainda não tem claro aquela resposta de que se é o terceiro setor, mas você tem um sonho, mas dentro ainda desse universo É de, que é o de único universo que eu cuidar de conheço. pessoas no universo espiritual. É que é o único universo que eu conheço. Eu me formei em letras, né? Eu tinha a intenção de lecionar, mas no meio do caminho as coisas foram mudando. Mas eu, eu tinha um sonho anterior, que era ser jornalista. Aí tentei prestar jornalismo, eu não tinha recurso de pagar uma faculdade pública, não passei nas vezes que eu tentei, e não dá para pagar uma faculdade particular. E aquela que mais se aproximava era letras, que era um custo menor. Então, eu fiz letras, amei ter feito curso de letras, assim, me dedicar mais à leitura, conhecer um pouco mais Uhum. da nossa língua. Mas quando eu estava ainda nessa fase de estudar, foi quando eu gravei o primeiro CD e acabei entrando no mundo da música, no mundo da música como uma profissão também, né? Então, acabei não exercendo a questão do magistério. Então, aí eu só conheço a igreja, eu só conheço esse universo. Talvez eu até tenha talento para fazer outra coisa, mas eu não sei. Ah, cara, maravilha, ouvir isso assim, receber porque a gente imagina que, não, tá muito claro, né? Muito claro, É, mas isso é legal, mas... e aí, me fala uma coisinha. fala, Uma coisa que você falou que é esse do universo da música. sim. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. E assim, ô Grulha, a gente eu conheço algumas canções suas e, e aí eu vejo que tem muita poesia. Eu acho que a questão das letras aí, pra mim, vamos dizer, na parte prática ela entra, Influenciou muito. influencia bastante, ajuda, né? A questão da composição, a gente tem essa origem do pai aí ser Sim. um grande musicista, mas da onde vem a inspiração? Primeiro da dor. Eu acho que a minha maior inspiração é a dor. Porque se tem uma coisa que nos conecta e que todo mundo se identifica, é com a dor. Não há alguém no mundo que não tenha experimentado uma dor profunda. Há pessoas no mundo que infelizmente ainda não experimentaram uma felicidade profunda. Há pessoas que nascem na fragilidade, na carência e morrem assim. Agora, a dor é uma coisa que todo mundo sente. Então, o que me fez escrever, o que me fez compor, o que me fez tentar produzir uma arte foram duas motivações principais, né? Descrever a dor e consolar a dor. Porque eu percebo que uma das coisas que a minha música mais tem feito até aqui, meus textos também, é ajudar as pessoas a verbalizarem o que elas estavam sentindo. Elas tinham um nó, elas tinham um sentimento que era indecifrável e aquilo era Uhum. uma agonia para elas. Aquilo aumentava a agonia, não conseguir descrever para si mesmo o que está acontecendo. E inúmeras vezes pessoas me pararam e disseram: aquela música, aquele texto, ele contou para mim o que a minha alma estava sentindo. Então, isso eu amo isso. Eu gosto de falar sobre outras coisas também, mas eu acho que a dor é o meu ponto de inspiração. E ao mesmo tempo, eu entendi que o consolo para a dor, pelo menos na minha leitura, não é necessariamente uma resposta, é uma presença. O que consola a nossa dor não é uma resposta que resolve o problema, é uma presença que suporta o problema com a gente. E eu acho que a música, ela pode fazer isso. A música é uma companhia na lágrima. A música, ela é uma companhia no sofrimento, na ausência, na solidão. Então, o que me inspira é isso. Todos os meus textos, eles sempre estão cercados por alguma dor. Se você percebeu que as pessoas não reconhecem o seu valor, entenda que o seu valor está em Deus, é uma dor. Uhum. Se hoje você acordou
e percebeu que a vida não é tão bonita, faça que ela seja bonita dentro de você. Por mais que a minha fala seja de esperança, seja de motivação, a dor parece que é o interruptor que acende a luz. Então eu diria que a minha inspiração, obviamente, vem de Deus, mas nós temos que nos lembrar, isso é muito bonito, não é meu, é muito bonito, que o que nos curou não foram os milagres, o que nos curou foram as feridas de Jesus. Então, Isaías fala que Jesus era um homem de dores, experimentado na dor. Então, a dor não deveria ser um vilão na nossa história, porque o nosso Deus é um Deus que nos redimiu através dela. Da dor. A dor nos redimiu, né? Não existe ressurreição sem morte. Não existe coroa sem cruz, né? Não existe trono sem sofrimento. Então, eu não celebro a dor, eu não abraço a dor como minha amiga, mas é ela que me inspira para enxergar a humanidade de um jeito que nos conecte, né? Que nos faça ser irmãos. É muito profundo isso. É muito profundo. E aí, eu não sei se você pode contar pra gente, ou se lembra. Posso? Tem alguma dessas canções que você compôs que ela nasceu de uma dor muito forte sua, que você estava passando, e se puder, qual é essa dor, Claro. qual é a história disso, e uma que você acompanhou de perto, assim, olhando a dor de uma outra pessoa específica. Não falo nem na dor geral, Sim. mas você fala, cara, isso daqui me trouxe essa canção. Posso sim. E são duas dores bem distintas, né? Não só porque é minha e do outro, mas porque elas são de ordem distintas. A minha música chamada Canção de Agar, eu tenho uma canção que é intitulada Canção de Agar. Agar foi a serva de Sara, que Sara tentou resolver um problema, ela tentou gerar um filho através da sua serva, né? Abraão tinha uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mas Sara era estéril, não gerava, ela então pega Agar e pede para que Abraão se deite com ela para que ela possa dar um filho para Sara e para ele, para Abraão. Mas no final das contas, depois que Agar engravida, tem o filho, na verdade está grávida, não tinha um filho ainda, a Sara fica muito incomodada com a presença dela e a expulsa. Então Agar, ela é expulsa e vai para o meio do deserto, grávida, sozinha. Aparece um anjo para ela, conversa com Agar, acalma Agar, fala para ela voltar. E Agar dá um nome para Deus. É a primeira vez na Bíblia que alguém dá um nome para Deus. E quem fez isso foi uma escrava egípcia, não foi alguém da descendência de Abraão. E essa escrava egípcia chamou Deus o Deus que me vê. Cara, eu achei isso lindo. O que tem a ver comigo? Nessa mesma época, eu tive um término de um relacionamento que eu gostava muito da pessoa na época. E eu sofri muito de perder um amor, de perder uma história. Isso causou para mim muita tristeza. E aí, lendo esse texto, eu tô me sentindo como Agar, como alguém que em algum momento se sentia muito amado e agora tem que encarar o deserto. E aí eu comecei a escrever: quero conhecer este que me vê, quando ninguém mais quer me enxergar, quando o olhar de pai, de amigos e irmãos eu não tenho, quando quem me quis não me quer mais, e as mãos companheiras me acenam dando adeus, e o que era meu já não é. Ele me vê. Ele já me viu chorar, ele já me viu sorrir. Então essa música foi escrita a partir dessa dor e desse texto bíblico. E a outra, na época da pandemia, infelizmente eu perdi meu pastor. Meu pastor faleceu na pandemia, o pastor Josué, um homem querido, cuidava de mim, da minha família de uma forma única. E a sua viúva, né, a Anne, é uma pessoa muito especial. E um dia no telefone, eu perguntei como ela estava. E ela disse: eu tô aqui, um passo de cada vez. E eu escrevi uma canção que se chama Um Passo de Cada Vez. Minha voz não tá muito legal, mas é mais ou menos assim. Um passo de cada vez, sem correr nem parar. Confio na graça do Senhor. Basta um mal de cada dia. Ao céu peço força e direção. A minha coragem é viver cada dia
Mais ou menos assim a música. Então essa canção, que se chama Um Passo de Cada Vez, eu escrevi por conta dessa Dessa ligação história. que ela disse. Tô aqui, um passo de cada vez. Então eu falei, um passo de cada vez, sem correr, nem parar. É isso aí. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Cara, a gente sabe que, como você disse, né? As dores, ela é uma questão universal. É, e com esse talento que você tem de compor, teve a sua música, esse seu, esse seu talento com a música, a composição, o que te trouxe mais felicidade com essas suas Uau, músicas? que pergunta boa. Muitas, mas eu quero contar uma recente. Eu estava em casa com os meus filhos e minha esposa. Alguém mandou uma mensagem pra mim. Liga agora na Globo. Isso há, sei lá, 4 meses atrás, talvez. Aham. Liguei. Estava passando o programa Encontro com a Patrícia Poeta. E uma senhora estava contando a história dela. Ela teve um AVC e ficou com muito medo, né, de ter uma sequela grave. Mas pela graça de Deus, ela não teve nenhuma sequela. E ela ficou se perguntando o que ela poderia fazer de novo na vida dela. É como se ela tivesse recebido uma segunda chance, ela queria fazer algo novo. Então, com mais de 80 anos, se eu não me engano, ela tomou a decisão de aprender balé. E aquela senhora, então, foi para aula 80 de balé anos. e começou a estudar a como ela poderia movimentar o seu corpo com uma outra beleza, com uma outra arte. Aham. E aquilo foi tão bonito que as pessoas começaram a comentar, o bairro começou a comentar, ela foi parar num programa da Globo. E enquanto ela estava lá contando a sua história, apareceu a chance então dela dançar. Ela foi até o palco, vestida de fada, e quando ela começou a Que dançar, bonitinho, ela 80 dançou a anos. música Super-Herói, que é a minha canção mais conhecida. E quando eu vi aquela senhora equilibrada sobre a ponta do pé, dizendo para a vida que ela saberia aproveitar bem a sua segunda chance, eu pensei, é isso, a minha música é isso. A minha música Super-Herói, ela não é a trilha sonora para quem reina no ringue, não é a trilha sonora para quem chega em primeiro lugar. É quem levanta de novo e fala, eu vou tentar. Eu vou me esforçar de novo e eu quero fazer algo novo. E eu me lembro daquela frase linda, né? Linda. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? E aquela senhora, já com uma idade avançada, ela aprendeu um jeito novo de caminhar na vida. Então é isso, essa experiência recente me fez me sentir senti muita alegria por ter uma canção minha fazendo parte de uma história tão significativa. Aproveitar bem as segundas chances para fazer algo novo, porque nós servimos a um Deus que faz nova todas as coisas. Você tem mais, chegou até você já mais histórias de que a sua música impactou outras pessoas e Sim, conta pra gente como uma que que é é. linda e eu já tô pensando, já vontade de chorar. É. Um menino, ele não tem os movimentos das pernas. E ele é um menininho bem novinho assim, e ele via as pessoas dançando, o grupo de dança, e ele falava pra mãe dele: "Mãe, como eu queria dançar, mãe, como eu queria dançar". E a mãe, né, vendo aquela situação, aquela limitação, com certeza sentia dor, né? Mas também esperança. E aí, alguém contou pro grupo de dança da igreja, e eles tiveram uma ideia e convidaram ele para participar É. de uma apresentação. E ensaiaram com ele fazendo os movimentos dos braços ali, elas dançando e ele se mexendo. E a música era Super-Herói. Mas, no momento em que a música canta Com Deus eu posso voar, as meninas pegaram ele no colo e começaram a sobrevoá-lo sobre aquele lugar, né? Aham. E ele de fato voou. E elas me lembraram com esse gesto que voar é um movimento da comunhão. A gente voa quando alguém carrega a gente nos braços, isso é voar. Todo mundo voa quando alguém nos carrega. Então, essa história dessa mãe olhando para o seu filho, realizando o sonho de dançar, e a dança dele era um voo, e esse voo foi resultado de gente que sabe levantar a gente, foi lindo. Ela me contou isso e mandou o vídeo, na verdade, Aham. e eu chorei bastante. Eu acho que a Super-Herói, tem outras canções, mas a Super-Herói é a música que tem mais testemunhos sobre isso. Um rapaz, ele estava internado, o vídeo que me mandaram, ele tem bastante limitações físicas, internado,
tava usando uma Tráqueo, se eu não me engano, Sim. cantando Super-Herói, né? Então, um menino foi fazer uma cirurgia, todo assustado, e a mãe dele precisou deixar ele na sala, saiu pra falar com o médico. Quando ela voltou, ele tava cantarolando uma música minha. E a mãe perguntou: por que você tá cantando essa música? Pra eu ficar mais tranquilo, mãe. Olha só. Então, graças a Deus, as minhas histórias com as minhas músicas são dessa natureza. E ela chega a gente que a gente aqui também olha assim na TV e pensa que é felicidade pura, É, porque tá ali no sucesso, tem tudo, mas ela chega, essa música também chegou pra algumas pessoas assim, não chegou? chegou. Fala pra gente. Pra mim, é uma experiência muito legal. Nem sei se eles lembram de mim ainda. Se chegar neles, não sei se eles lembram de mim ainda. Mas o Matheus e Cauã, uma dupla sertaneja bem respeitada, são de Goiânia. Eles estavam, não sei se os dois ao mesmo tempo, mas eles passaram algumas situações assim de cuidado, de atenção, e também ouviram as minhas canções e foram abençoados pela letra, entraram em contato comigo, contando. Aí eu mandei o meu DVD Aham. para um deles. Então, saber que essa dupla conheceu algumas minhas canções num momento difícil e foi importante para eles, foi muito legal. Eu me lembro também que teve uma fase que o Diego Hipólito, ele também estava passando por algumas dificuldades. Diego Hipólito é um atleta, né, de alta performance brasileiro, né, venceu Olimpíadas, né, na sua categoria. E ele ouvia muito aquela música Tempo para Amar. Então também é alguém que compartilhou algumas vezes a minha música nas suas redes sociais. A Bela Falcone já compartilhou músicas minhas nas redes sociais. Acho que graças a Deus. E aí, uma cena legal também. Ah, ah, Na época do Altas Horas, que tinha uma banda feminina, uma das vocalistas, a Jaqueline Ribas, que está nos Estados Unidos hoje em dia, ela gravou uma música minha, né? E aí ela teve a oportunidade de cantar no Altas Horas, num dia que tava o Tony Ramos lá, ah, participando como convidado. E ela cantou uma música minha. Então eu tive também esse privilégio de ter uma música minha executada no Altas Horas, que é um programa incrível, né? Eu gosto muito do Serginho Grossman. aham. Então, alguma das minhas canções, hoje talvez eu esteja numa fase onde as minhas canções não cheguem tão longe, mas por muito tempo eu tive pessoas desses lugares também acessando e sendo abençoadas por elas. Agora me fala uma coisa, Grulha. Falo. Como, se isso também não chegou até você, mas como medir essa questão de minha música atingiu o propósito Boa. versus, caramba, aonde eu cheguei, sabe? Aonde minha música chegou, a minha música. Cara, olha só o que eu tô fazendo. Teve algum momento que você precisou prestar atenção nisso? Opa, acho que o meu ego tá começando, ou aqui o meu ego me deu um sinal de que eu preciso voltar um pouquinho para minha origem ali do propósito de curar a dor e não ser reconhecido porque tá sendo usado Legal. para alguém. Eu acho que é uma pergunta boa. Eu sou uma pessoa de natureza muito insegura. Eu sou uma pessoa de uma estima não muito alta. Então, a minha personalidade, ela tem a tendência de me puxar para baixo, não para cima. Então, mesmo que eu tenha vivido momentos assim bem importantes na carreira, então eu já tive música minha que participou de premiações importantes, eu já pude cantar fora do país, mas nenhuma dessas experiências que eu vivi, elas tiveram algum impacto na minha, no meu brio, no meu orgulho, porque eu nunca consegui olhar para essas coisas como coisas permanentes. A minha natureza é uma natureza de alguém que está sempre se despedindo de alguma coisa. Então, quando eu tenho uma coisa muito importante, eu já olho para ela com um olhar de adeus, porque eu sei que ela vai embora daqui a pouco. Tá, então você já tem essa Então, por eu consciência. ter essa natureza, que não é nem tanto uma qualidade, é uma condição, é como eu sou, eu fui constituído assim, eu não me lembro de algum momento em que eu me senti tentado a achar que eu estava num lugar assim de grande destaque e por isso eu podia bater no peito. Não. Pelo contrário, eu me lembro, por exemplo, eu fui participar de um show da Nívia Soares e eu já tinha meu trabalho, já tinha feito bastante coisa legal. Mas, meu, enquanto os cantores estavam lá no lugar VIP, eu tava numa fila gigantesca pra entrar. E quando eu entrei, tava no meio do povo lá, amassado. Então eu nunca fui alguém, assim,
de grandes privilégios, de grandes honrarias, não. Eu sou o cara que veio pra cá de trem, metrô, várias vezes eu vou pregar em igrejas, eu vou de transporte público, eu sou aquele cara que eu tô no trem. Essa história foi legal, eu tava no trem, voltando do Tatuapé, indo pro Itaim Paulista, ele cheio. Quem tá me ouvindo e conhece a linha sabe como é, tava lá. Assim, muito lotado, de repente eu ouço uma voz. É ele! É ele sim! E eu assim, o que tá acontecendo? É ele! E na minha. Daqui a pouco abriu a porta, eu desci, veio uma garotinha. Espera aí, você não é o Thiago Grulha? Eu sou, prazer, tudo bem? Peraí, a minha avó quer te conhecer. Aí veio, trouxe a vovó. Vovó, é ele! Ela me olhou e disse, ele é o Thiago Grulha? Eu com a mochila nas costas, carinha de cansado, então eu acho que eu não tive essa tentação não de achar que eu tava abafando. Eu acho que eu tenho a tentação oposta, que é de esquecer que o que garante o cumprimento do propósito não é a luz do holofote, é o sol da manhã. Então eu preciso sempre me lembrar que não estar em evidência não significa que você não está em relevância. Que você não está nos primeiros lugares não significa que você não está alcançando aqueles que estão nos últimos lugares. Então, lembrar que o nosso propósito não se perde quando o aplauso não acontece. Então, eu tenho muito mais que lidar com essa sensação de será que está dando certo? Será que alguém ainda me escuta? Será que chega em algum lugar? Do que o oposto. Tá. Uma das coisas que sempre tem acometido a gente aqui nos episódios e que eu sempre escuto muito em vários convidados que vêm aqui, Grulha, é uma dor, sempre uma dor muito profunda. E essa dor, seja por algum trauma, seja por alguma situação, muitas vezes acontecida lá na infância ou no meio do caminho, elas causam um impacto muito forte e que acabam conduzindo essa pessoa a fazer algo que, na prática, que normalmente elas não querem. É o que eu falo de doenças, muitas vezes doenças da alma, Sim. que o que está ali doendo na alma faz com que o seu comportamento saia do eixo. Você acredita que exista esse universo da alma onde a gente é machucado e as nossas ações elas são resultados disso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tá aí a psicologia, a psicanálise, a ciência, né, que se debruçou sobre essa matéria e estudou isso com profundidade. Não há dúvida de que a gente tem uma série de marcas da infância, da adolescência, que moldam o nosso pensamento, moldam a nossa ação, e que se nós não tivermos o cuidado de visitar esses lugares, né, olhar para eles de novo e reelaborar, ressignificar, a gente fica aprisionado em tudo isso, né? Então, não tem como, a gente é o olhar que recebemos, a gente é a conversa que tivemos, a gente é a dose de afeto que recebemos. Nós estamos sendo sempre moldados e formados, né? Então, com certeza, isso existe, isso é uma realidade. Poucas pessoas negam isso hoje. Ainda existem alguns que negam, mas são poucos. Dentro da igreja, fora da igreja, é quase, não é senso comum com a palavra certa? É quase unanimidade, né? Tá. Que a gente precisa prestar atenção nisso. Eu, particularmente, eu não me lembro, assim, de muitas coisas nesse nível de profundidade na minha infância, mas eu me lembro na minha adolescência. Então, por exemplo, na minha adolescência, eu perdi alguns colegas para o crime e para a morte, né? Eu perdi alguns colegas, não poucos. Eu cresci numa região pobre, de poucas oportunidades e de muitas possibilidades naquilo que não é bacana. E, infelizmente, amigos meus foram por esse caminho. Então, com certeza, as experiências que eu tive na minha adolescência, elas me assombram, elas estão aqui sempre. Elas podem fazer com que eu pese a mão nos meus filhos, que eu exagere na forma que eu vou educá-los, que eu seja preconceituoso em relação aos seus colegas. Eu vejo qualquer coisa que me lembra fulano que passou pela minha vida, eu quero que meu filho não passe por aquilo. Mas quem disse que aquele menino é igual àquele que eu convivi na minha adolescência, né? Então, normalmente as nossas dores... Eu tenho uma frase que eu também gostei muito, não é bem assim, mas é assim, que diz assim:
As dores que eu não deixo para trás, eu passo para frente. Então, toda dor que eu não deixo para trás, eu faço com que ela chegue a mais alguém. Eu passo ela para frente, eu faço ela rodar, ela circular. As dores que me aprisionam sempre aprisionarão mais alguém do meu convívio. Então, o que eu não trato em mim, eu afeto alguém. Então, se a gente não tem esse cuidado de olhar para a própria vida, de refazer os nossos caminhos, de ressignificar o que nós experimentamos, nós vamos com certeza reproduzir isso. Tal qual Abraão e o seu filho Isaque. Abraão, diante do medo, ele mentiu e disse que a sua esposa não era sua esposa. O que Isaque fez quando se viu diante da mesma situação? Também mentiu, dizendo que a esposa não era a esposa dele. Então a gente vai repercutindo, vai reverberando as feridas da nossa história, da nossa ancestralidade, das nossas convivências, achando que elas são as únicas saídas, né? Sim. E tem uma maneira, tem algumas coisas que a gente pode fazer para. Uau! Como tem? A primeira de todas, gente, é olhar para Jesus. É algo tão óbvio e tão ignorado. Jesus, quando ele estava a caminho da sua crucificação, ele passa ali pela experiência do Getsemane, e antes de se ajoelhar, antes de se dobrar para orar, ele fala para os seus amigos: fiquem aqui, vigiem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Nós temos um Deus encarnado que deixou legado para nós, que olhar para os amigos e dizer para eles que eu estou angustiado, a minha angústia não é boba, ela me leva a sensações de morte. Eu preciso que vocês orem comigo, que vocês vigiem comigo. Então, uma das ferramentas que o Evangelho nos dá é a comunidade. Mas não é a comunidade que ocupa o banco do auditório. Tá. É a comunidade que está ao redor da mesa. É a comunidade que sabe o nome um do outro, é a comunidade que olha no olho e enxerga a alma. Então, um jeito da gente reencontrar caminhos para a nossa própria alma é a convivência sincera e verdadeira com pessoas que querem o nosso bem. Por mais que eles não tenham tudo o que é necessário para que esse bem se estabeleça. Porque eles estavam com Jesus, mas dormiram. Eles não conseguiram ficar acordados. Verdade. Porque a gente é humano. A gente, às vezes, não aguenta o tranco. Mas foi para eles que Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. E glória a Deus que ele disse isso para aqueles amigos. Porque hoje nós podemos se apropriar daquela frase e dizer: não tá errado eu me sentir assim. Se o próprio Cristo se sentiu. Então, comunidade, eu acho que é um jeito da gente lidar. E oração. Quando Jesus olha pro alto e fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Que é isso? Que libertação. Ensinar para nós que a oração é um ambiente em que a gente pode e deve se desnudar a gente não deve evitar. A oração não é um lugar que a gente deixa a nossa fragilidade lá fora e mostra alguma coisa importante aqui dentro. Não, é onde a gente mergulha em Deus, como a gente é, e a gente consegue se ouvir diante dele, né? Então eu diria que comunidade e oração são dois caminhos muito importantes para a gente administrar, encontrar caminhos. E o terceiro é quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas foram as últimas palavras de Jesus. O mesmo Jesus que disse: Deus meu, por que me abandonaste? Também disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Porque a gente não vive sem relacionamento. A gente precisa de comunidade, a gente precisa de oração, mas nós precisamos de relacionamento com Deus, cara. E relacionamento com Deus é chamar de pai. É entregar para ele, é colocar a nossa vida é muito mais definida por aquilo que colocamos nas mãos de Deus do que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. A gente sempre vive achando que o que vai nos sustentar é o que nós recebemos. Mas não é. O que nos sustenta é o que nós entregamos. E quando nós entregamos, de fato a vida consegue ganhar as cores necessárias e importantes para a jornada. Como é que Deus prepara Abraão para o caminho da peregrinação? Ele fala: me entrega Isaque. Entendeu? É o que a gente entrega. Ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelo seu irmão. O que João 3,16 diz, texto clássico:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Deu. único filho. Então, a nossa vida ela é muito mais construída, formada por aquilo que a gente entrega diante de Deus do que aquilo que Deus nos entrega. E olha que Ele entrega, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele provê. E Ele tem que fazer isso, porque o ar que nós respiramos vem dEle. Obrigado, Senhor. Mas a nossa ética, a nossa moralidade, a nossa força espiritual, a nossa estrutura moral, ela está muito mais alinhada com aquilo que a gente entrega. Ó, a gente falando um pouquinho sobre essas questões da alma, do corpo, eu tenho um pensamento, eu não sei se você concorda, se não concordar, perfeito, me fala o que você pensa sobre isso, mas uma das coisas que eu tenho entendido na minha vida e nas coisas que eu procuro organizar é que a gente é composto em camadas, né? De corpo, de alma e de espírito. Tem um pastor amigo meu, pastor Carlos Macorne, Opa, seu amigo? meu amigo. Esse aí é um clássico, isso aí é um Esse, ícone. esse daí Ele tá lá no interior de São Paulo, ele né? tá em São José dos Dos Campos. Campos. Incrível. A gente conviveu muitos anos juntos, muitos anos. Que privilégio para ambos. Cara, que demais. Ele tinha uma frase que é receber, regozijar e repartir. Lindo. Fé, esperança e amor. Fé é o que vem de Deus, esperança é o que sentimos e amor é a execução, que é o espiritual, a alma e o corpo. O corpo nada mais é que o resultado do que a nossa alma se prepara, tem, e que a alma é cheia, responsável aqui é o espírito que nos enche disso. Que legal, nunca tinha ouvido, muito legal. E isso é uma coisa que eu tenho, assim, tudo que a gente vai fazer, eu costumo olhar para isso, né? Inclusive, o negócio chegou numa pira, um dia eu acho que eu tava comentando com a minha esposa. Cara, até isso que a gente faz tem toda essa ligação. Porque o que é que a gente faz? É cinema. Qual que é o jargão mais conhecido quando você vai rodar um filme? Luz, câmera, ação. Luz é o que vai mostrar tudo. Câmera é o que registra a sensação. A ação é o resultado do que você tá ali, entendeu? Cara, até nisso tem a ver? Que legal. Será que Boa, não? boa. Será que não? É, apesar de você não. Você falou, não, nunca tinha pensado nisso, mas você acha que a gente é, tem alguma hierarquia na nossa vida, em como a gente consegue administrar a nossa vida? Eu não sou assim um teólogo profundo, mas a tricotomia, que é essa ideia de que o homem é composto de corpo, alma e espírito, ela é bem difundida e ela é bem aceita por vários campos da teologia. Existem alguns que creem que nós somos dicotômicos, ou Sim. seja, que nós somos pó e espírito, e o resultado disso é a alma. Então, na verdade, nós somos pó, o sopro de Deus em nós é o espírito, e o resultado dessa união torna a alma. O que eu acho? Eu acho que a gente sempre está em algum exagero, e nós temos que administrar esse exagero. Então, há quem cuide do corpo de maneira muito dedicada, muito apropriada, muito bem planejada, em detrimento da sua vida espiritual e dos seus sentimentos. Então, essa pessoa, no caso dela, o que ela vai ter que realinhar é essa integralidade de entender que não é o suficiente ela estar com a saúde plena, o shape do jeito, mas os seus sentimentos estão desequilibrados e a sua vida espiritual, a sua ligação com o divino, a maneira como ele reorganiza o seu olhar para a vida, está desequilibrado. Do mesmo jeito, tem gente, e eu sou um exemplo disso, que, pô, que legal, cuida da espiritualidade, vamos ler o texto bíblico, vamos ler os autores que falam sobre esse tema, vamos fazer contemplação, mas negligencia o corpo.
Isso também é falhar com a espiritualidade, porque não há como você ter uma vida espiritual saudável se você não zela pelo seu corpo, porque uma coisa afeta a outra. Então, sim, eu concordo com você que existem instâncias diferentes e que todas elas têm muito valor. Por exemplo, no cristianismo, o corpo tem um lugar muito importante. A gente foi salvo pela morte de Jesus, pelo corpo dele, que foi morto. Nós falamos da sua ressurreição, que é o seu corpo sendo ressurreto. A fé cristã não é baseada só em ideias igual ao platonismo. A fé cristã está baseada Em na ação. matéria também, em ação, no corpo. Então, o corpo para o cristianismo é muito importante. Eu me lembro que eu ouvi um pastor dizendo que houve um grande avivalista em algum país da Europa, que ele pregava com muito afinco. Ele era uma pessoa muito dedicada, mas ele falhava muito em cuidar da saúde. E ele ficou doente. E ele disse uma frase muito interessante. Ele disse: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo, ele morreu. E agora eu não posso entregar a mensagem. Então tá tudo conectado, né? Se você é alguém que não cuida do seu corpo, você vai afetar a sua espiritualidade como um todo. Então, eu acho que nós que estamos agora nessa conversa, precisamos fazer uma autoanálise e dizer, ó, do que Deus me deu, eu não estou cuidando direito. As Uhum. minhas emoções, a minha ligação com o divino, o meu corpo, porque Deus se importa com tudo isso. Deus se importa com a sua integralidade, com a sua inteireza. Ele quer você com seus sentimentos bem cuidados, com a sua espiritualidade, a sua forma de viver a vida, né? Sua ética, sua moral e o seu corpo. Todos eles juntos é quem a gente é. A gente é tudo isso, né? Maravilha, maravilha. Voltando um pouquinho aqui à sua área poética. Bora. Você tem muitos textos que você publica Todo dia. todo dia. Isso aí ele é espontâneo ali na hora ou você tem uma programação? Deixa eu ver, essa semana me dói mais a solidão. Eu vou escrever sobre solidão. Essa semana briguei com minha esposa e eu tenho que falar sobre perdão. Vou escrever Boa. sobre perdão. Até pra ela me perdoar, né? Vai me perdoar. Meus filhos me responderam, deixa eu falar sobre desobediência. Boa, boa. Como que é essa composição assim? Ela é orgânica. Ou não é possível que todo dia você tem dor. Não. Ela é orgânica. Então, assim, eu tô lendo um livro e veio um link, eu escrevo. Eu tô assistindo um filme, me inspirou em alguma coisa, eu escrevo. Eu conversei com alguém, me veio um insight, eu escrevo. Eu tive um problema pessoal, me veio um insight, eu escrevo. Então, a minha inspiração é a vida. É ali o que está Se eu tô lendo um acontecendo. texto bíblico, se eu tô orando, se eu tô conversando, se eu tô num programa de entrevista, são essas coisas que vão me dando a matéria para que o texto surja. O que eu tenho o costume de fazer também eu sempre vou no meu Facebook e acesso as minhas lembranças e vejo quais foram os textos que eu escrevi 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então é muito comum eu repostar também. Então eu vou lá, eu li, eu postei 4 textos naquele dia. Eu olho e falo, isso aqui eu gostei, eu vou lá e reposto. Então, além de escrever diariamente, eu também não tenho nenhum problema em resgatar coisas que eu já escrevi. E também não tenho problema em ficar sem escrever um dia inteiro. Eu não estou dentro de nenhuma demanda Sim. fixa, né? Eu não faço o que eu faço atendendo a um tipo de agenda, né? Eu tento, isso é ruim. Tem gente que começou a escrever depois de mim e conseguiu, com cuidado, com inteligência, com planejamento, fazer daquilo muito mais do que eu faço. Já virou livro, eles conseguem monetizar, Aham. eles conseguem. Não, é muito interessante. Eu não consigo. Para mim, tudo tem que ser natural. Se eu precisar sistematizar alguma coisa para um fim outro, porque isso vai me ajudar a me posicionar melhor, ou porque isso vai ser uma renda importante para mim. Eu não consigo. Não é porque eu desprezo essas coisas ou não precise delas. Eu até preciso. Mas eu não consigo. Tem que ser orgânico, tem que ser natural, porque aí eu fico em paz. Assim, se virou um texto meu, foi muito legal, ótimo. Não foi, tudo bem também, porque a minha finalidade era compartilhar Sim. e chegar em quem precisa. Ah, tá. E o Grulha Família? O Grulha, como que é o dia a dia, assim, a esposa e ela olhando para você e vendo esse chamado, ela tem também esse chamado de cuidado, não tem? Como os filhos,
como administrar isso quando é muito claro esse seu lado de missão, sabe? De cuidado. Não sei se, eu te falei, não sei se ela tá inserida nisso ou ela tem uma vida secular, vamos dizer, com um propósito em uma outra área. Como que funciona isso lá contigo? Quando eu conheci a Anne trabalhava com voluntariado. Ela trabalhava num hospital que cuida de doenças graves, inclusive cuida de pessoas que têm soro positivo, né? Eu não sei qual o jeito certo de falar hoje, né? Os termos, a Uhum. gente tem que ter mais cuidado. E então eu conheci a Ariane nesse lugar. Ela é uma pessoa que cuida de todo mundo, uma pessoa de uma compaixão e de uma sensibilidade assim sensacionais, inspiradoras. Ela trabalha em outra área, ela trabalha na Sanofi, que é uma farmacêutica. Ela é propagandista médica e faz o trabalho dela muito bem. E o trabalho dela, de alguma maneira, também ajuda muito, porque fala de medicação, fala de tratamento. Agora, ela não tem, assim, um grande engajamento em nenhuma atividade de espiritualidade. Ela tá comigo, ela caminha junto comigo, me apoia, mas não é algo que ela hoje está, de maneira formal, desenvolvendo. Mas ela, graças a Deus, tem um coração até mais amoroso que o meu. Eu me lembro que quando ela teve que fazer uma cirurgia, e aí depois que ela chegou lá no médico para conversar sobre como seria, era uma cirurgia delicada, a primeira pergunta que ela fez pro médico foi: eu vou continuar doando sangue? Eu vou poder continuar doando sangue? Então, esse é o coração dela. A primeira Uau. pergunta que ela faz é se isso afetaria de tal maneira que ela poderia doar mais Sim. sangue. Então, ela é incrível. Como que é minha vida familiar? Eu trabalho muito, então eu moro longe do local onde eu trabalho, igual a gente conversou agora nos bastidores. Sim. Então eu saio de casa cedo e chego em casa tarde, né? Então os meus filhos e a minha esposa, eles precisam ter muita paciência com essa minha rotina, porque além de trabalhar na Visão Mundial, eu também estou junto com o André Saldiba, graças a Deus, na Esperança, tem sido uma alegria. E também tem a minha agenda de atividades, no final de semana, tanto pela Visão Mundial quanto pela minha própria música, né? Então é uma vida muito corrida. Em casa, eu tento ser um pai presente, eu tento conversar muito com os meus filhos, brincar com eles, tentar entrar no mundo deles, eles me abençoam demais. 90% das minhas pregações têm histórias dos meus filhos. Então, por exemplo, ontem estávamos eu, meu filho João, Pedro e Antônio. Aí o João foi deitar, ficamos eu, o Pedro e o Antônio na sala com a luz apagada. Aí o Pedro disse assim: pai, acende a sua lanterna. Eu falei: filho, mas dá para enxergar. E ele disse: mas eu não vejo as cores. Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. A gente, na nossa caminhada de fé, podemos estar numa condição semelhante. A gente até enxerga, mas não vê as cores. Tá faltando luz aí. Né? Eu até vejo que é uma pessoa, mas não vejo que é meu irmão. Eu até vejo que é uma Oh. criança no chão, mas eu não vejo que é alguém que tem que ajudar. Sabe? Você vê, mas não vê. E eu falei: uau, tô aprendendo com meu filho. Eu não basta ver, eu quero ver as cores, né? Então eu tô sempre conversando com eles e eu falo: posso falar isso na pregação? Brincando com eles, É, né? Pode, pai, pode falar. pode, é autorizado. Quando o Antônio ficou internado na UTI, quando ele nasceu, nós cantamos uma música pra ele, que eu fiz pra ele, né? E ontem também, eu até postei no Instagram hoje, ou foi ontem mesmo, ele pegou o violãozinho e cantou a música inteira. Com 2 anos de idade, ele cantou a música dele, Olha né? só. Então, meus filhos são uma alegria pra mim. Eu tento ao máximo ser um pai que educa com afeto, que tenta corrigir na hora certa. Eu evito muito, muito bater. Eu tento não gritar. Eu realmente tento desenvolver uma relação com os meus filhos que seja saudável. Com a minha esposa, graças a Deus nos damos muito bem, mas é mais difícil, porque a gente, para os meus filhos, eu chego e eles me têm. E aí ela tá lá esperando, porque eu tô ali com eles, ela tá ali, né? Então, o nosso tempo de qualidade é um tempo mais fatiado. Por exemplo, hoje, tô aqui com vocês, e mais tarde a gente vai sair para jantar. Então, eu aproveitei que eu vinha para cá, para essa região legal, né? E ela disse: amor, então, vamos jantar então. Então, depois a gente se encontra para jantar. Então, a gente tenta fazer isso. A gente tenta pegar esses tempos aí, Encaixar. encaixar uma janta aqui, um cinema ali que faz tempo. A gente tenta desenvolver uma rotina de, além de estar na igreja constantemente, quando possível, sair para passear, viajar de vez em quando, ir para praia. Então, é uma relação familiar bem normal, mas que a gente tenta prezar muito pela harmonia, pelo diálogo
E quando a gente está com estranhamento, quando a gente está num dia que não é muito legal, a gente tenta respeitar as diferentes reações. Eu sou de me calar e ela é de falar. Então ela fala, 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 fala e eu escuto, 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 escuto. E tá dando certo até aqui, 10 anos já. E aí vai lá ver lá um poema na internet sobre Jesus. Exatamente, já Perdoa. sabe. Se você lê lá, escute com mais paciência. Fale com mais. Aí você vai saber que eu briguei com ela brigou comigo. Cara, mas é legal você falar, porque assim, as pessoas realmente, cara, elas entram hoje num estereótipo da internet que tudo é muito perfeito e mal sabe que, cara, são 2 horas de ônibus pra ir de trem para trabalhar, 2 para voltar. Isso aí. Às vezes chega em casa, muitas vezes chega em casa, não tem tempo de ver os filhos e tá ali. E teve filho internado. Ficou na UTI. Na UTI. Foi bem difícil. É dor. É dor cotidiano. Sim. Porque as pessoas acham que tá por ali e falam, nossa, o Grulha deve ficar com uma árvore, uma brisa, contemplando o horizonte e trazendo essas palavras de sabedoria. Não. E aquilo que você falou no começo, muitas vezes essas palavras de sabedoria, elas vêm da dor. Em mim, quase sempre, a maioria das vezes, de alguma dor. Se não minha, de alguém. Cara, muito bom. Eu, por exemplo, ficaria te ouvindo aqui a tarde toda, mas daqui a pouco tem um jantar, né? Não, eu não quero ser responsável de nada aqui, não. Senão, vai que amanhã tá assim, cuidado com quem anda, Boa. porque Vai pode, virar um texto, né? pode Vai dar problema atrapalhar, pra família, né? trabalhar o seu relacionamento. Boa, boa. Não escreverei isso, prometo, não escreverei. Bom demais, cara. Mas assim, antes da gente terminar aqui, eu te pedi algumas orientações, eu sempre abro. Isso por conta de uma dor minha. De gravar muitos outros, e eu gosto de prestar atenção no que o pessoal tá falando. E aí, cara, a gente grava de área médica a arma nuclear. Legal. Então, de todos os assuntos. E aí eu presto atenção e falo, nossa, eu queria tanto fazer uma pergunta pra esse cara, eu não consigo. Tá aí. No backstage, o meu backstage tem a oportunidade de fazer pergunta. Legal. Então, Jéssica, Rafa, vocês têm aí o momento de colocar o meu convidado aqui na parede? Tem alguma pergunta que vocês queiram, uma curiosidade com Grulha? Posso? Vai lá, Rafa. Eu vi uma mensagem sua uma vez, você pegou o Apocalipse 3 e você usou uma visão que eu nunca tinha percebido, que você pegou aquele texto, eis que estou à porta e bato, e você, na mensagem, você falava que Deus estava falando, Jesus falava aquilo para uma igreja. Que deixou ele de fora. Que deixou ele de fora. E eu achei incrível. E pegando essa mensagem, você acha que as igrejas hoje, a relação com Jesus, porque às vezes eu acho que tá muito distante, e às vezes me parece que Jesus está mais fora do que dentro, e às vezes eu me pergunto se tem mais igrejas que ele está dentro ou mais igrejas que ele está fora. O que você acha desse? Pergunta muito boa, Rafa. Primeira coisa que eu reagiria a você é dizer que essas crises que nós temos com a igreja, elas estão aí desde quando Paulo mandou as suas cartas. A prova disso é a própria carta de João para essa igreja, dizendo que Jesus estava do lado de fora. Então, óbvio que nós temos desafios do nosso tempo, mas uma igreja que luta contra a carnalidade, uma igreja que às vezes perde o rumo, uma igreja que se esquece do seu propósito, essa é uma luta desde a sua origem. O que me traz paz nesse texto que o Rafa comentou é que Jesus insiste, né? Ele bate na porta e ele entra de novo. Então eu acho que tem muita igreja que está vivendo essa experiência de precisar abaixar os seus volumes, precisar refazer as suas agendas para escutar que tem alguém batendo lá fora querendo entrar. E aí a nossa pergunta é, quem é esse Jesus que quer entrar? Porque quando Jesus bate numa igreja e fala, fiquei do lado de fora, o que ele está dizendo é, vocês se esqueceram do que é importante para mim. Uhum. Então, para algumas igrejas, quem está faltando entrar é o pobre, quem está faltando entrar é o nu, é o faminto, é o sedento. Quem ficou do lado de fora foram esses.
Porque Jesus disse que está neles. Ó, toda vez que você deu de comer para alguém, você deu de beber para alguém, você fizeram isso por mim. Então, tem algumas igrejas que o que ficou do lado de fora foi a pessoa desamparada. Mas tem outra igreja que quem Jesus está batendo na porta e está falando, eu sou Zaqueu. Eu quero entrar, eu sou o rico. Porque a mensagem de Jesus não é uma mensagem de glorificar um grupo em detrimento do outro. Todas as pessoas precisam de Jesus. Todas as pessoas precisam da igreja. Algumas vão entrar e pegar algo para elas. Uhum. Outras vão entrar e vão deixar algo. O rico vai dizer assim, eu não preciso de tudo isso. E vai deixar. E o pobre vai entrar e falar, eu preciso disso. E vai levar. Então, sim, eu acho que a gente está numa crise de fé, mas essa crise ela é de muito tempo. Eu sou alguém otimista. Eu acho que nós temos muito mais histórias bonitas do que tristes. Eu caminho pela igreja periférica, eu caminho pela igreja de pastores que pagam para pastorear, eu caminho por lugares em que as pessoas são muito humildes e elas abrem a Bíblia como quem abre a porta do céu, como quem escuta uma voz que muda tudo. Então, eu creio numa igreja muito mais generosa do que omissa e avarenta. Mas existem muitas igrejas que estão se perdendo. Jesus não desistiu delas, está batendo na porta. E a minha oração é que a gente esteja pronto para abrir e pagar o preço, porque abrir a porta para Jesus é mudar tudo, né? Tem um preço muito alto, né? Ele entra e fala, tira isso aqui daqui, muda esse móvel, tira isso daqui, coloca aquilo ali. Jesus, ele não entra como um convidado passivo, ele entra para governar, né? Então, é isso. Não sei se respondi o Rafa, mas tamo junto. Foi, Rafa. Jéssica. A minha pergunta é, vivemos ainda num mundo que pessoas não conhecem Jesus. Sim. Como que a gente pode mostrar para essas pessoas Jesus sem entrar naquela questão da obrigação, do fanatismo, por exemplo? Tem muita gente que tem, vamos supor, se eu conheço Jesus, é obrigação sua também conhecer. Como assim você não conhece? Como que a gente consegue lidar com isso sem assustar o nosso próximo, que a gente quer mostrar Jesus para essa pessoa? Sem enfiar a nossa fé goela abaixo. Eu diria para vocês que a maneira mais convencional, mais antiga, é a mais negligenciada. Pedro disse que nós temos que estar preparados para responder àqueles que perguntam a nós qual é a razão da nossa esperança. Então eu diria que a melhor maneira de você apresentar Jesus é experimentar Jesus na sua vida de uma maneira intensa. Perguntaram para um grande pregador, como que eu farei para que as pessoas venham até Jesus? Ele disse, pegue fogo e as pessoas virão por te ver queimar. A gente tem muita árvore bonita e pouca sarça ardente. O que faz alguém entender que o lugar é santo e tem que tirar a sandália é uma sarça ardente que o fogo não cessa e ela não se consome. Então nós temos muitas pessoas que querem falar de Jesus, mas a vida delas não aponta para ele. E não é porque são pessoas maldosas, não é porque são pessoas imorais, não é isso. O Jesus que nós revelamos não é o Jesus da moralidade apenas, é o Jesus do serviço, é o Jesus da compaixão, é o Jesus da humanidade, é o Jesus que constrange as pessoas pela maneira como ele age. Então, como é que o Martin Luther King conseguiu, num momento de tanta hostilidade contra o negro, de maneira sistematizada, até a lei estava a favor do racismo, como é que ele conseguiu? Ele conseguiu vivendo uma revolução não violenta. Ele conseguiu mostrar para aquelas pessoas que ele estava disposto a morrer por aquilo que ele estava lutando, não a matar. O evangelho não é alguém que está disposto a matar pelo que acredita, é alguém que está disposto a morrer pelo que crê. Então ele fez isso. É muito legal, porque tem um livro que diz assim que as marchas, né, que o Luther King promovia, elas eram engraçadas, porque ela era muito diferente de um exército. Porque exército só vai quem tem condições físicas. Só os poderosos estão no exército. A marcha do Martin Luther King tinha idoso, tinha criança, tinha pessoas com deficiência física. Porque a revolução da marcha não é o poder que você tem, é a entrega, é o quanto o seu coração está naquilo, né? Então a minha resposta é, na minha opinião,
a melhor maneira de apresentar Jesus para as pessoas é viver de tal maneira que elas perguntem: por que que você é assim? Se você vive uma vida que ninguém jamais se constrange pela forma que você se coloca, se ninguém jamais te pergunta de onde vem a fonte da sua esperança, se ninguém jamais tem curiosidade de saber por que que você é tão ético, talvez a falha não esteja em quem escuta, mas esteja na debilidade de quem fala, né? O nosso maior convencimento sempre vai ser a vida. Foi, Jéssica. Gruder, uma última para a gente poder encerrar por aqui, eu poder te liberar. Como estar atento de forma tão positiva e tão sensível à dor, ao ponto da gente conseguir transformar isso em poesia? Como você consegue com essa sua sensibilidade, sabe? Como, ou não é um conselho, mas o que você diria pra gente agora, pra quem tá ouvindo, assistindo a gente, como não olhar pra dor só como um momento de desespero, de desesperança, mas algo que, apesar daquele momento ali, porque assim, eu falo por conta, quando passa, que a gente olha pra trás, a gente até consegue enxergar. Pô, aconteceu aquilo e aquilo serviu, mas porque eu tô vendo uma recompensa aqui agora. Sim. Mas essa desesperança quando você tá passando por um processo de dor, seja qual ela for, como caminhar com ela de uma forma que a gente consiga olhar pelo menos é o que eu imagino que você consiga com mais sensibilidade trazer isso pra gente. Primeiro, eu diria que a dor é uma oportunidade da gente se reconectar com a nossa humanidade. Então, por isso que ela pode ser acolhida com um pouco mais de esperança, né? A dor, ela nos pergunta se a rotina que nós estamos vivendo faz sentido. A dor, ela estoura alguns balões coloridos e nos coloca de novo no chão da realidade, né? Tem muita gente que desmarca uma viagem porque viveu uma dor e ele sabe que tem que estar presente. Tem muita gente que volta a se sentar numa mesa e perdoa porque a dor está dizendo que se você não fizer isso agora, você não vai ter mais tempo. A dor, ela tem essa potência de confrontar as nossas arrogâncias. Então, eu diria que a primeira coisa que a dor faz com a gente é reconectar a gente com a nossa humanidade. Nós somos pó, somos amados, mas somos pó, nós somos finitos, nós somos seres falhos, nós precisamos dos outros. Então, a dor, ela tem esse componente de nos fazer enxergar a nossa imagem de uma forma mais consciente no espelho da vida. Então, eu diria, você que está passando por alguma dor, mais do que perguntar o que ela pode te ensinar, tente prestar atenção no que ela está denunciando que você desaprendeu. A gente desaprende muita coisa. A gente desaprende coisas básicas da vida. E que às vezes é a dor que vai... Putz, olha só como eu me esqueci disso. A dor te pergunta, o que você esqueceu, sabe? Você esqueceu de cumprimentar as pessoas, você esqueceu de ser educado, você esqueceu do valor do outro, você esqueceu que você não é infinito, você esqueceu que você não vai conseguir jogar tudo para o amanhã, você esqueceu. Então, a primeira coisa é isso. E a segunda coisa que eu acho que a gente pode desenvolver para tentar lidar melhor com a dor é se lembrar que a dor sempre é um aperfeiçoamento do caráter. A dor, ela é não que ela é sempre, ela pode ser. A dor é um jeito da gente aperfeiçoar o nosso caráter. E o que é aperfeiçoar o nosso caráter? É lembrar que nós estamos aqui por um propósito e esse propósito não tem a ver com a gente. A gente não está aqui por causa da gente. O propósito de viver não pode ser a gente mesmo. O egoísmo é o pior dos demônios. A gente não está aqui para se abraçar, para se beijar, para se enfeitar e para celebrar a si mesmo. Então a dor, ela faz com que você abra caminhos dentro de você para servir o outro. Toda dor que você sente é um ministério na vida de alguém. Não é à toa que as pessoas que estão linkadas com Deus transformam as suas dores em ministérios. Alguém, infelizmente, de maneira terrível, perdeu um filho para uma doença. Grande parte faz disso um ministério. Começa a fazer capelania.
Começa a fazer grupo de mães que estão no hospital. Começa a entender o quanto é importante a igreja estar presente nessas situações. É a primeira a escalar quem vai visitar a pessoa lá no hospital que ela está. Então, a dor, ela pode ser recebida com um pouco mais de generosidade, porque ela nos conecta de novo com a nossa humanidade. A gente sabe que não é super-herói. Segundo, porque ela tem, eu pelo menos tento viver isso, ela tem esse componente de aperfeiçoar o nosso caráter e nos preparar para sermos fonte de consolo para quem precisa. Nós consolamos com a base do consolo que nós recebemos. Toda cura em nós se torna cura em alguém. Feliz Natal. Enfim, Fim, né? Tipo, cara, obrigado mais uma vez de você estar aqui com a gente. uma honra. É bom demais. Eu acompanho você lá, reflito, conheço algumas das suas músicas, já ouvi algumas pregações suas. Agora podendo conversar contigo aqui assim pessoalmente, enfim, muito bom, Grulha. Eu tenho certeza que esse conteúdo impactou seu coração. Eu tenho certeza que tem alguém esperando para ouvir isso, para entender melhor todo o momento que está passando, para conhecer um pouquinho mais e entender também que, apesar das mensagens lindas e bonitas e inspiradoras, é uma pessoa que falou justamente isso. Essas dicas de como olhar para a dor e como tirar dela esses ensinamentos. Compartilha esse conteúdo com quem você conhece. Curte aqui o nosso canal, não com a intenção só de ganhar seguidores, inscritos, mas com esse objetivo de ajudar alguém, dessa mensagem chegar em alguém, de impactar alguém, que acho que é por aí que a gente naturalmente vai conquistando outras pessoas e vai impactando vidas. Grulha, obrigado, velho, mais uma vez. Estamos aqui à sua disposição. Foi uma alegria. Obrigado por esse espaço, por esse tempo. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.